Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre e estou acompanhando vocês na disciplina Gestão de Compras e Suprimentos. Hoje iremos realizar uma web aula. A web aula ela tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. E também é uma importante oportunidade para que professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesta aula síncrona, que é uma aula pré-agendada nesse espaço virtual. Então, é uma novidade, mas também é uma oportunidade. A nossa proposta é que você possa assistir essa web aula e adquirir um pouco mais de conhecimento. Então, nós estamos falando de educação à distância. E na educação à distância, temos que entender também que o aluno tem a autogestão do seu conhecimento. E, como tal, ele pode decidir e definir o melhor espaço, o melhor tempo para o seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, nós estamos gravando essa web aula e vamos disponibilizá-la no ambiente virtual de aprendizagem para que você possa assistir quantas vezes quiser e puder. E em caso de dúvidas, vocês poderão me encaminhá-las por caixa de atendimento ou caixa de mensagem, que é aquele balãozinho que fica ao lado da fotinho do professor no ambiente virtual de aprendizagem, no nosso AVA, ok? Então, na nossa proposta de hoje, nós iremos falar sobre princípios, principalmente princípios da administração pública. Quando falamos de princípio, nós entendemos que princípios são tudo aquilo que vem antes, tudo aquilo que irá nortear o que virá depois. Então, no caso da administração pública, eles visam salvaguardar as ações realizadas pelos servidores e gestores públicos, a fim de evitar o quê? A ilegalidade, né, a ilicitude. Então, princípios são normativas, não são diretrizes. São diretrizes que irão orientar a administração pública. E nós temos 5 princípios da administração pública que atendem pela sigla LIMP, que são as iniciais de cada um desses princípios. Então, para compreender o campo da administração pública, é fundamental saber como se estrutura o governo, como se estrutura o Estado, seja da administração direta ou indireta. Ou seja, esses princípios vão abranger os estados, os municípios, o Distrito Federal e a União, bem como a administração indireta, que estão aí nessas incluídas as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas. Então, todos aqueles que têm relação com a administração pública devem seguir esses princípios, como normativas, como regra e como orientação. Então, nesse sentido, é primordial entender esses princípios administrativos, conhecidos pela sigla LIMP, que orientam as atividades nos governos municipais, estaduais, da União, do Distrito Federal e da administração indireta também, autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Esses princípios, eles visam garantir o profissionalismo por parte dos servidores tem caráter orientativo e também obrigacional. Então, eles devem, todos aqueles que atuam junto à administração pública estão obrigados a seguir esses princípios. O serviço para que assim os interesses da sociedade, os interesses públicos sejam respeitados. E eles foram, né, determinados pelo artigo 37 da nossa Constituição Federal de 1988. Então, esses princípios estão inscritos na própria Carta Magna brasileira. E o que que diz o seu artigo 37? A administração pública, direta e indireta, de qualquer um dos poderes, então, executivo, legislativo, judiciário, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses cinco princípios acima são conhecidos pelas suas iniciais, formando a palavra LIMP. Ok? Então, falamos de LIMP, estamos falando de quê? Princípios administrativos ou princípios da administração pública. Agora vamos conhecer cada um deles, bem como seus conceitos. Princípio primeiro é o princípio da legalidade. Ele versa sobre o quê? O princípio do cumprimento da lei. Lembrando que todos os cinco princípios não concorrem entre si e existem de forma harmônica, ou seja, há um elo de ligação entre todos os princípios, tá? E o princípio da legalidade, ele vai ali abranger quase todos os outros princípios, se não todos. Então, o princípio da legalidade trata-se da valorização da lei acima dos interesses privados, ou seja, dos interesses pessoais. Nesse sentido, a administração pública só pode ser exercida se estiver de acordo com a lei. Então, eu só posso fazer aquilo que esteja na lei. Por mais que haja vontade, se não estiver preconizado legalmente, não poderá ser realizado. E se estiver na lei e eu não cumprir, também estou indo contra o princípio da legalidade. Então, eu não posso nem fazer e nem deixar de fazer aquilo que está escrito na lei, fazendo assim com que a atuação do executivo concretize somente a vontade geral dos cidadãos e cidadãs, ou seja, o princípio da legalidade, ele vai contra um comportamento personalista, favoritismos, entre outras práticas consideradas ilegais. A ideia é valorizar a cidadania e o interesse coletivo, dentro do que esteja preconizado em lei, tá? Porque muitas vezes eu tenho até uma boa vontade de realizar uma ação em prol do coletivo, mas se não tiver previsão legal, não poderei realizar. Ok? Além disso, é importante ressaltar que a atividade de todos os agentes públicos, desde o presidente da República, ou seja, o maior agente público, até o menor servidor público municipal, está submetido à obediência do cumprimento das práticas das leis, ou seja, a norma jurídica. Agora, nós temos um segundo princípio, que seria o princípio da impessoalidade. Este princípio, ele diz que o tratamento deve ser igualitário e isonômico. Quando eu falo igualitário e isonômico, é que eu não posso tratar nem de forma igual os diferentes e nem de forma diferente os iguais. Então, eu tenho que ter uma noção ali, né, buscando traduzir como tratar as ações sem discriminação, tá? Então, o princípio da impessoalidade busca traduzir a noção de que a administração pública deve tratar a todos sem discriminações. Divergências ou convergências, sejam elas de origem política, ideológicas, simpatias ou desavenças pessoais, não podem interferir na atuação e tratamento por parte dos servidores públicos. Nesse sentido, o próprio texto legislativo assegura que o ingresso em cargos e funções administrativas depende primordialmente de concurso público, a fim de assegurar que a impessoalidade e a igualdade, perdão, por parte dos concorrentes. Então, para que haja a igualdade por parte dos concorrentes. Eu costumo dizer que num concurso público, o maior concorrente é você mesmo. Porque se você estudou, se você conhece da matéria, você irá passar. Ah, professor, mas existem os cargos indicados, os cargos comissionados, que são considerados os empregados públicos, tá? Existem, mas existe uma legislação também que versa aí que esses empregados públicos não estejam sob a administração direta do, né, hierarquicamente falando, né, desse afeto, desse parente, né, dessa parte afetiva. E, né, não poderá incorrer em nepotismo. Então, é muito importante que vocês tenham a real consciência que existem também princípios legais, né, que
garantem a permanência desses agentes públicos, né? O artigo 5º da Constituição, ele vem reforçar o princípio da impessoalidade no âmbito da administração pública. Por quê? Ele diz o quê? Todos são iguais perante a lei. Contudo, a administração pública, eu não posso discriminar. Então, eu não posso nem favoritar e nem discriminar. Olha, mais uma vez aí o princípio da legalidade moído, né, aí dentro do princípio da impessoalidade. Então, você pode ver que eles são harmônicos entre si. Então, existe um elo de ligação entre todos os princípios. Agora que já falamos sobre o princípio da legalidade e o princípio da impessoalidade, né, nós temos o princípio da moralidade. E quando nós falamos na moralidade, não é aquela moral, né, comum. Então, ele é seguir os princípios éticos estabelecidos por lei. Então, os princípios, eles estão imbuídos dentro de uma norma jurídica, esse princípio da moralidade. Então, o princípio da moralidade, ele obriga que os agentes públicos devam atuar em conformidade com os princípios éticos dentro da norma jurídica, tá? A moral, ela é a prática, né? A ética, ela é a configuração escrita e pensada desta prática. Então, a moral, ela pode variar conforme o grupo, a cultura ou o período. Mas a ética é aquilo que está visando salvaguardar as ações ao encontro daquilo que é considerado bem, tá? Então, que é lícito, que é ético, né, dentro de um caráter moral. Todo comportamento que vise confundir ou prejudicar o exercício dos direitos por parte da sociedade será penalizado pelo descumprimento do princípio em questão, ou seja, o princípio da moralidade. É importante levar em consideração o quê? Que o princípio da moralidade não se refere exatamente à moral comum, que é aquela moral que há uma coletividade, né? Então, dentro de uma determinada cultura, o que é moral para aquela cultura pode não ser moral para outra cultura. Então, não é essa moral comum, mas sim os valores morais que estão postos em normas jurídicas. Olha aí o princípio da legalidade de novo aparecendo. Ainda assim, toda ofensa moral social que esteja associada a alguma determinação jurídica também será considerada uma ofensa ao princípio da moralidade, tá? Então, não é tudo que está na norma jurídica, mas também deverá ser um ato pensado, né? Então, o princípio da moralidade é estabelecido dentro de uma ética de acordo com o preconizado em lei. Então, já vimos o princípio da legalidade, já vimos o princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade. Agora nós chegamos ao princípio da publicidade, ou seja, a prestação de contas à sociedade, à população, que vai ao encontro do interesse público. O princípio da publicidade, ele versa em garantir a transparência da administração pública. Ou seja, nós vivemos no Estado democrático de direito, ou seja, os gestores públicos são colocados lá pelo voto, ou seja, pelo povo, e nada mais digno em estabelecer é que este povo tenha uma prestação de contas das ações dos gestores públicos. Afinal de contas, o poder deriva do povo e pertence ao povo. Assim, não deve ocorrer nenhum tipo de ocultamento de informações por parte do poder público. Então, informações sobre as compras públicas, sobre os contratos realizados, sobre os gastos públicos, devem ser publicizados em seus sítios públicos.
É dever de todos os órgãos e instituições públicas disponibilizarem em tempo real ou em tempo determinado por lei informações a fim de honrar a prestação de contas para a sociedade. O sigilo é a exceção nesse caso. Ele deverá ocorrer para dados sensíveis, né? Em casos de segurança nacional, então o sigilo ele poderá ocorrer, ou em outros motivos previstos em legislação. Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela define os dados sensíveis, os dados que não poderão ser divulgados. Então, mais uma vez, o princípio da legalidade aí garantindo as ações corretas dentro da administração pública. E nós temos outras leis, né, que já vêm em complemento à própria Lei 101, né, que é a lei que rege aí a responsabilidade fiscal, como o princípio, como a lei da transparência, e também a lei 12.527 de 2011, conhecida como a Lei de Acesso à Informação. Então, a LAI, né, ou a Lei de Acesso à Informação, ela vem contemplar e regulamentar o direito de acesso à informação por parte de todos os cidadãos e cidadãs. Então, todo cidadão e cidadã poderá entrar ali no sítio público, seja do município, do estado, da União, né, a buscar esse link e poder fazer uma solicitação de informação. Tá? A lei da transparência, ela serve para divulgar dados econômicos e financeiros. Então, a lei da transparência, ela é matéria financeira e econômica. Então, trará informações a respeito de receita, despesa, empenho, que é a primeira fase da despesa, liquidação, pagamento, arrecadação, que é a primeira fase da receita, né? E assim por diante. E o último princípio, né, e não o menos importante, é o princípio da eficiência. Esse princípio, ele versa na boa gestão dos recursos e serviços públicos, né, garantindo também a qualidade desse serviço. Então, o princípio da eficiência ele se resume num conceito de boa administração, sem ferir o princípio da legalidade, ou seja, é uma boa administração em consonância daquilo que é possível fazer dentro da legalidade, né, estando dentro da lei, é dever do servidor público em atuar a fim de oferecer o melhor serviço possível, preservando, né, ali os recursos públicos, evitando os desperdícios. Ou seja, a administração pública deve sempre priorizar a execução dos serviços com ótima qualidade, respeitando os demais princípios administrativos e fazendo o uso correto do orçamento, evitando ali desperdícios, gastos, ou seja, fazer com eficiência, né, efetividade e eficácia. E nós trouxemos aqui todos os princípios para vocês. Agora eu vou apresentar um resuminho de todos esses princípios. Nós temos o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que atendem pela sigla LIMP. O princípio da legalidade, ele traz atenção e submissão às leis, respeitando os interesses coletivos acima dos interesses privados. Ou seja, eu não posso nem fazer e nem deixar de fazer aquilo que não esteja inscrito em lei. O princípio da impessoalidade, ele versa sobre o tratamento igualitário a todos os cidadãos e cidadãs, ou seja, atuação sem favoritismo e sem autopropaganda, e também sem discriminação por parte dos servidores. O princípio da moralidade versa na preservação da ética e da moral nos termos da lei. Então, é muito importante, né, ter essa consciência de que essa ética e essa moral, ela é de acordo com a norma jurídica, em todas as ações realizadas por parte dos agentes e servidores públicos. Princípio da publicidade. Esse princípio versa na priorização da transparência e da prestação de contas em todas as ações que envolvem os recursos
públicos, tá? Então, essas informações devem ser é, divulgadas nos sítios públicos, em jornais de grande circulação, tudo aquilo que versa em e visa uma prestação de contas à sociedade, tá? A toda a população. E por fim, não menos importante, o princípio da eficiência, que trata aí da execução de serviços públicos com qualidade, respeitando o bom uso do orçamento público, evitando gastos e desperdícios desnecessários, tá? Esses princípios, eles ocorrem de forma harmônica, eles não concorrem entre si, então, havendo aí um elo de ligação entre todos eles. E nós chegamos ao final da nossa web aula de hoje. Eu espero que ela seja de grande proveito a todos vocês. Mais uma vez, lembrando, ela foi gravada, será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Surgiu uma dúvida? Entra lá no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, me manda uma mensagem, eu busco responder o mais breve possível. Por hora, deixo aqui meus votos de gratidão, um grande abraço e até uma próxima. Fiquem com Deus.